Vamos começar um pouquinho falando do MAB aqui, né? Como que foi a ideia de criar o MAB? Como que você teve essa ideia? Existem outros museus parecidos com esse pelo mundo aí? Da onde veio sua inspiração para criar esse local aqui que a gente está? Que até nós vamos falar bastante, né? Tem muito mais coisa do que a Bíblia. O pessoal deve achar que vem aqui só tem Bíblia, né? Tem Surpreende, né? muito mais coisa, né? O Jaime falou a mesma coisa. Aqui tem a Pedra da Roseta, está aqui, o Código de Hammurabi está aqui atrás, tem toda a parte de múmia do Egito aqui dentro. Então tem coisa que vai muito além, né, de simplesmente a Bíblia. Mas da onde que veio a inspiração para criar o museu? Ela vem de duas áreas aqui que eu posso dizer, que uma delas é muito parecida com o trabalho que você, o Jaime, o Pirula faz, que é de divulgação científica. Eu acho que tudo que diz... Quando eu falo ciência aqui, gente, eu tenho que explicar esse termo, porque existe uma briga na academia do que é ciência. Ciência é apenas aquela ciência laboratorial, da física, da química, ou a matemática também pode ser considerada ciência, a área de humanos pode ser considerada ciência. Então, a divulgação do saber, vamos colocar assim, tá certo? A gente quer divulgar. Em segundo lugar, a gente é apaixonado pelo Brasil e pelo que faz. Você está contando seu trabalho lá em Brasília com crianças carentes, e eu penso assim, qual a oportunidade que uma criança vai ter de ver a Pedra de Roseta, o Código de Hammurabi, ou artefatos originais de 2.000, 3.000 anos? Então, quando eu comecei a estudar arqueologia em Israel, lá na Universidade Hebraica, eu já tinha a ideia de fazer um museu. Aqui nós tínhamos algumas peças que tinham sido doadas por dois arqueólogos brasileiros, um deles Paulo Borck, radicado nos Estados Unidos, e essas peças estavam aqui na biblioteca. Aí a Universidade Hebraica conseguiu que eu trouxesse mais algumas, a gente foi ampliando, crescendo, e a ideia é isso, fazer com que muitos jovens possam vir aqui e produzir pesquisa também. Então o museu aqui ele tem 3 áreas. Produção de pesquisa, a gente tem que alimentar o Lattes, Claro. tem que ter pesquisa acadêmica, a gente tem que escrever o Lattes. Segundo, divulgação científica e ajudar também no aumento da cultura brasileira. Por que bíblico? Porque nós pegamos o recorte da Bíblia Sagrada, mas esse recorte da Bíblia, a história bíblica de um modo geral, ela dialoga com a Pérsia, com o Egito, com a Grécia, com Roma, com os assírios, com muitos povos, com os ugaríticos, com o povo hitita. Ela dialoga com todo o chamado Oriente Médio e muitas civilizações também do Mediterrâneo. Por isso que é um museu de arqueologia bíblica, mas você vai encontrar aqui um pedaço de Egito, um pedaço da Pérsia e um pedaço de Roma e assim por diante. Que legal. E tem algum outro museu aí pelo mundo desse, parecido? No mundo tem. Você tem, por exemplo, em Israel, tem o Museu de Israel, você tem o Bible Lands Museu em Israel. O Museu de Israel, seria essa pegada também. Seria essa pegada também. Tá. E tem outros museus ao redor do mundo que têm áreas que dialogam com a Bíblia. Por exemplo, você vai ao British Museum, lá de Londres, tem uma parte de assiriologia lá e de Babilônia que dialoga muito com a Bíblia. Você vê lá o painel da destruição de Laquis por Senaqueribe. Aquilo é Bíblia puro, tá? Que essa história está na Bíblia. Você entendeu? Você tem museus como o Metropolitan, que tem uma área também ali, você tem o Museu de Istambul, que tem uma área que eles chamam de Síria-Palestina, que é a história dessa época. O que a gente tem que entender é o seguinte, a história da Bíblia está para o Oriente Médio como a história do Brasil está para nós aqui. Se a criança estuda lá sobre Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Deodoro da Fonseca, lá você vai estudar sobre Abraão, sobre Davi, sobre Jesus, sobre o período dos Macabeus, esse tipo de coisa assim. Então isso também é história. Certo. E uma coisa, né, até para começar esse papo aí, que, por exemplo, o pessoal sabe, né, eu sou ateu, tá? Eu não acredito em Deus, né? Mas a Bíblia não tem nada a ver com isso, num certo ponto, né? Porque a Bíblia, na verdade, ela nada mais é do que um livro que veio contando a história de um povo. De um povo e daquele povo ali, né? Então, assim, a Bíblia é um negócio que, vamos dizer, é um livro que ele meio que atravessa as religiões, assim, né? Ele não tem muita... É mesmo um livro para contar a história. Exatamente. E tem até um diferencial da Bíblia enquanto livro religioso que é importante você colocar. Se você pegar, existem outros livros religiosos no mundo. Você tem o Alcorão, você tem o Bhagavad Gita, você tem o livro dos Vedas, você tem o Tao Te Ching, tem vários livros. Só que nenhum desses livros religiosos que eu mencionei, outros que eu poderia citar, o Mahabharata, hindu, eles preconizam uma história real. Por exemplo, se você for conversar com um hindu, ele não está nem um pouco preocupado se Krishna e Arjuna existiram, se aquela batalha existiu ou não existiu. A Bíblia não. A Bíblia é um livro que ela mostra uma fé que
que se assenta numa história real. Agora, é lógico, é importante dizer, Sérgio, que a gente não vai encontrar duas coisas que eu quero esclarecer para a galera aqui. Em primeiro lugar, não é aquela ideia que alguns têm que eu vou com a pá no ombro Isso aí é legal falar. e a Bíblia no outro, aí eu falo assim, peraí, eu tenho que provar a Bíblia. Aí eu vou lá e começo a fazer um monte de buraco. Olha, achei isso aqui. Não é assim, você entendeu? Olha, Jesus tomou o cálice e bebeu. Ah, olha, eu achei um cálice aqui, então provei a Santa Ceia de Cristo. Não é assim que funciona. É um trabalho sério que cruza várias áreas. O Sérgio viu aqui. Você está convidado a vir também. Tem artigos científicos publicados que mexem com a siriologia, com datação, uma série de elementos. E a gente, depois que analisa toda a história que os artefatos me contam, aí que eu vou cruzar com a história bíblica e vejo correspondências. Segundo elemento, eu não vou ter uma prova arqueológica para cada versículo da Bíblia Sagrada. Mas isso também eu não vou ter para a história egípcia, nem para a história grega. Por quê? A história passada é um quebra-cabeça de 1000 peças, das quais 900 desapareceram. E eu estou sendo muito bondoso aqui, porque eu não sei se eu tenho 10% da história preservada. Onde é que estão as grandes maravilhas do mundo antigo? Onde é que está o farol de Alexandria? Não tem nada mais. Né? Onde é que está ali o Colosso de Rhodes? Não sobrou nem um pedaço, nem uma lasca de pedra do Colosso de Rhodes. Os Jardins Suspensos da Babilônia, tem um buraco ali. Então, o que eu faço, seja com arqueologia bíblica, seja com arqueologia egípcia e tudo mais, é a seguinte, a amostragem. Sabe quando tem uma corrida presidencial ou para governador, que o pessoal faz o censo lá? Hoje tem questionamentos disso, mas vamos colocar numa situação correta de estatística. Hoje, se a eleição acontecesse hoje, fulano de tal ganharia em primeiro lugar com tantos por cento dos votos e Beltrano. Mas ninguém me entrevistou. Mas a amostragem da estatística me dá uma noção do todo. Então, a amostragem do que se encontra confirma as histórias que a Bíblia apresenta ou as desmente? Essa que é a pergunta que se faz. Em muitas histórias bíblicas a gente encontra não apenas a confirmação para a realidade delas, como também o bastidor daquilo ali. Sim. Expressões idiomáticas da Bíblia, coisas que o pessoal nem imaginava como seria. É muito legal isso. E uma outra coisa também, né? Eu não sei de nada de Bíblia, não. Mas pelo pouco que eu sei, você tem o Velho Testamento. E o Novo Testamento. Que o Velho é antes, né? De Jesus. Antes de Jesus. Então, assim, a Bíblia é um livro que ela não é só conta a história de Jesus, né? Não, tem não. toda a história. Tanto que tem muita coisa aqui no museu que é muito antes de Cristo, muito né? antes. Aqui várias o coisas nosso que você espectro... mostrou aqui que você falou que era... Sim, o mais antigo aqui está 2.300 a.C., é a peça mais antiga que eu tenho. Embora eu falei que tem a suspeita de uma ser mais antiga do período calcolítico, que a gente está analisando, talvez, mas na arqueologia tem um detalhe, viu? Errar para menos não tem problema. Se eu tiver uma peça aqui, que eu falo que é do período do Novo Testamento, e um arqueólogo fala, não, ela é 1000 anos mais antiga, beleza. Não pode acontecer o contrário. Entendi. Eu falar que ela é antiga, ela é mais nova. Então, nós temos desde 2.200, 2.300 a.C. até o período da Idade Média. Então, esse é o espectro que a gente corre aqui da Bíblia Sagrada. E Jesus faz parte disso aí. A Bíblia foi escrita por mais de 60 autores diferentes, num período de aproximadamente 1.500 anos que a Bíblia demorou para ser escrita. O primeiro livro da Bíblia provavelmente foi o livro de Jó, escrito no 15º século a.C., e o último livro da Bíblia, o Evangelho de João, escrito no final do primeiro século de nossa era. Então, você tem 1.500 anos entre o primeiro livro e o último. Caramba. É muita história, né? É muita história. É muita história. E o que te encantou primeiro, lá atrás, quando você começou? Foi a parte religiosa tal, ou foi a Bíblia mesmo em si, como um livro de história? Assim? Em termos de cronologia da minha vida, foi a parte religiosa, vou explicar por quê. Quando eu estava fazendo doutorado em teologia, então eu estava estudando Bíblia. Eu estava estudando o grego do Evangelho de Lucas. A minha tese era sobre uma passagem específica do Evangelho de Lucas, e eu estava tentando descobrir um fenômeno do grego koiné, que não é o grego falado hoje na Grécia, mas era o grego que escreveram o Novo Testamento. Há vários tipos de grego, há o ático, há o clássico, o koiné que escreveu o Novo Testamento. Aí, quando você faz o doutorado, você tem uma concentração de estudos maiores e menores, como na sua área também deve ser assim, eu presumo. Né? Na área de humanas tem muito isso, eu não sei nas outras áreas. Então, por exemplo, você está estudando lá filosofia. Eu sou especialista em Aristóteles, mas eu faço uma área menor em a filosofia moderna. Aí o meu minor, eu escolhi arqueologia bíblica só para poder ir para o Oriente Médio. Mas quando eu cheguei lá, que eu participei da primeira escavação, que não tinha nada a ver com Bíblia, eu fui escavar um sítio neolítico
em Shahar Golan, com o professor Garfinkel. Aí eu vi que dava para fazer um casamento legal, porque agora eu ia conhecer o ambiente onde a Bíblia foi escrita. Eu vou dar um exemplo para a galera. Eu tenho até esse exemplo, quando a gente conversou um pouquinho dos artefatos ali. Eu tive agora no Pará. Não tem aquela música da Joelma? Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, dançar de boa. O pessoal está todo rindo aqui porque eu cantei a música da Joelma, né? Joelma, se estiver assistindo, um beijo para você aí, viu? Agora, veja bem, eu não sabia o que era o tacacá. Não fazia a mínima ideia do que era o tacacá. Isso aí. E eu sou brasileiro, falo a mesma língua do paraense, vivo no mesmo país, na mesma época. Aí eu fui descobrir o que é o tacacá, agora que eu fui lá no Pará, que eu vi o que é a comida, como é que eles preparam e tudo mais. Agora, se isso acontece hoje, imagine tratando de um livro que está há milhares de anos no passado. Claro. Seria impossível entender a música da Joelma sem ver o que é o tacacá. Então eu percebi que aquele ambiente me ajudaria a entender melhor as histórias da Bíblia. Ah, sim. É o que a gente fala hoje do lance da contextualização, né? Exatamente, isso é muito importante. Em todas as Dentro áreas. da teologia principal, né? Eu vou falar até na sua área mesmo. Um fóssil, fora do extrato geológico, você é não um sabe. fóssil. É um fóssil, é um souvenir. Você pode até não. Isso aqui é um tipo de peixe assim, ele é muito típico dessa área, mas você só sabe isso porque você mapeou outros. Mas se os fósseis fossem meramente tirados e guardados, eram só um souvenir. Exatamente. Por isso que tem gente hoje que defende você não tirar, né, determinadas peças Exatamente. do lugar, né? Uhum. Eu falo pro pessoal que eu tive lá em Pompeia, lá eles falam que hoje não é tirado mais. Não. Então você vai e estuda no local, porque tem quadros lá que só fazem sentido se você vê onde ele estava na casa. Aí você vai entender, esse quadro aqui do pessoal comendo ficava na cozinha. Esse aqui do pessoal não sei o quê ficava no quarto. Então, é assim que o pessoal tem tem coisas que fora de contexto você pode interpretar completamente errado. Completamente. Completamente errado. Às vezes uma estatuetazinha, você quer uma divindade. Não era não um brinquedo de criança. Exatamente. Você entendeu? Então acontece muito isso também.